Oi, gente, tudo bem? Olha, eu estou aqui para fazer uma reflexão sobre o semestre 2025.2 e 2026.1 na Faculdade de Pedagogia EAD na UXAL. No final do ano de 2025, eu comecei o coral, né? São as aulas de coral que tem lá na Católica, com o professor Davi, professor e maestro, e o professor Douglas. E, assim, tem sido, assim, muito positivo, né, a aula. O grupo muito satisfeito. Alguns dizem assim: hoje é meu dia mais feliz da semana, porque tem aula de coral, né? Tem um pessoal muito motivado com as aulas. Eu estou aprendendo bastante, né? Algo ligado à área de arte. E então tem sido assim muito positivo, né? Eu fui crescendo, porque a primeira apresentação eu tinha tido só 3 aulas, aí na segunda apresentação foi logo em seguida, e na terceira eu já melhorei, já me apresentei melhor, e na quarta também, né? A quarta foi esse ano lá na UXAL, né? Então foram ao todo 4 apresentações que eu participei. E o fato de estar fazendo coral me fez assim cuidar melhor da minha alimentação, para que eu pudesse cantar melhor, né? Porque eu falei para o professor Davi que eu tinha um problema de intolerância alimentar. Aí ele falou que isso poderia afetar meu desempenho nas aulas, nas apresentações, e realmente afetou, principalmente nas 2 primeiras apresentações. E aí eu comecei esse ano de 2026 tendo um cuidado melhor com a alimentação, né? Com algumas recaídas, né? Mas assim, no geral, eu tenho me cuidado melhor para justamente poder estar mais saudável e poder desenvolver melhor, né? Nas aulas de coral. O ano de 2025 eu peguei as matérias Alfabetização e Letramento com a professora Alicia, Cooperação e Economia Solidária com a professora Cristina, Metodologia do Ensino de Ciências Naturais com o professor Edmilson e Questões Socioantropológicas Controvertidas com o professor Igor Gonçalves. Eu gostei da alfabetização e letramento, foi ótimo. A professora Alice, ela assim, é bem objetiva nas aulas, e é muito bom, né? Escutar as aulas, as videoaulas. Infelizmente, eu tenho participado pouquíssimo em relação a essas aulas, porque eu sempre tem uma coisa para fazer naquele momento e não consigo, né, cumprir. Acho que eu participei de uma só ou duas, né? Mas as aulas foram ótimas. De certa forma, o fato de fazer a faculdade EAD facilita bastante, né? Porque se não fosse EAD, eu nem sei se eu conseguiria dar conta. A metodologia do ensino de ciências naturais com o professor Edmilson foi ótimo também. Eu peguei mais uma matéria dessa cadeia de metodologia. Agora, a matéria Cooperação e Economia Solidária e Questões Socioantropológicas Controvertidas, assim, eu adorei as 2 matérias e meio que fiquei assim em disputa, sem saber qual das duas eu gostava mais, né? Eu me animei tanto e disse: acho que depois eu vou fazer um mestrado ligado à cooperação e economia solidária. E aí eu me lembrava que, como eu gosto de reciclar, né, de reutilizar, toda semana eu vou, levo coisas lá no reciclável, é muito bom, né? Fazer um trabalho voluntário também, quanto é saudável, né? Então, todas essas ideias inovadoras que fazem do mundo
e podem fazer ainda mais um mundo melhor, né? E a matéria Questões Socioantropológicas Controvertidas, eu gostei porque eu gosto muito dessa matéria, de essas matérias ligadas à sociologia, filosofia, humanas, então é muito gostoso, né? Ler o material e conversar sobre o assunto, né? Bem, no segundo bimestre de 2025, as matérias foram Didática e Formação de Professores, com o professor Edmilson Silva, Avaliação Educacional, com o professor Igor Gonçalves, e Gestão das Emoções e Felicidade, com o professor Haroldo Santi. De novo, o professor Edmilson, ótimo, didática e formação de professores, a matéria é muito importante, né? Eu sinto que eu já estou mais madura no curso, à medida que eu vou pegando material, aí o professor fala uma coisa nas aulas, aí isso me lembra um outro assunto que eu estudei, né? Então, eu me sinto mais uma aluna mais madura, né? Em relação aos conhecimentos da pedagogia. Avaliação educacional com o professor Igor, foi ótimo também a experiência. Sendo que algumas matérias exigem uma memorização maior, né? Então, eu estou usando a metodologia do resumo nessas matérias. Resumo não, é tipo um esquema dos pontos mais importantes nas matérias que exigem uma memorização, né, mais detalhada. Mas normalmente o que funciona é eu ler as matérias, gravar os vídeos e depois escutar aqueles vídeos, né? Sendo que tem semestre que eu escuto, sei lá, 3 vezes, escuto mais vezes, reviso mais vezes, e tem outros que eu reviso uma vez e ali já é o suficiente, né? Para eu poder desenvolver nos testes e provas. A matéria Gestão das Emoções e Felicidade, com o professor Haroldo, eu achei bem interessante as aulas. Ele tem uma forma assim que motiva bastante. Foi muito legal escutar as aulas dele. Agora, sendo que eu tenho uma diferença de visão, né? Sobre o que é a psicoterapia, sobre a importância de fazer uma formação básica para você estar nesse lugar de psicoterapeuta, de psicóloga, né? Fazer uma terapia pessoal, né? Que às vezes não é durante a vida inteira, mas que na maioria das vezes a pessoa está fazendo, né? A terapia, as supervisões, né? Os casos clínicos, os estudos, as especializações, né? E pela minha experiência, é assim, você consegue um pouco, consegue uma mudança, depois consegue mais um pouquinho, né? Infelizmente, às vezes eu digo até para os meus pacientes, eu não tenho uma varinha de condão, né? E às vezes confesso até aos pacientes, eu gostaria até de ter um remédio, né? Ter como um médico, né? Que aí receita, faz uma cirurgia maravilhosa, aquele problema é resolvido, né? Não, eu não acho que exista fórmulas mágicas e também não acho que o profissional deva se colocar nesse lugar do grande mágico que tem a varinha de condão, né? Eu acho muito sedutor isso, acho que está muito em voga lá na internet, né? Mas não é a minha posição, né? Eu acho que devido à minha formação mesmo, né? Então, vamos ver 2025, né? Agora, 2026. Tá aqui, 2026.1. Educação de Jovens e Adultos, professora Silvana de Oliveira. Empreendedorismo e Inovação, com a professora Léa Maria Bonfim. E Gente e Gestão, com a professora Mirella. A matéria já foi super legal. Eu estava revisando até e tudo, e aí uma pessoa do meu conhecimento já trabalhou, né,
com a educação de jovens e adultos, aí ela contava um pouquinho da experiência, aí eu revisava de novo o assunto, então foi muito legal. Empreendedorismo e inovação. Assim, essa matéria me pegou, eu me apaixonei. Quando eu me apaixono pela matéria, gente, é engraçado. Eu vou fazer um mestrado, ali eu vou abrir uma empresa, ali eu vou executar aquela matéria. Então, essa motivação, né, com algumas matérias é bem interessante porque me coloca assim num patamar, né? Desculpe a pressa, patamar de motivação, né? Então, algumas matérias realmente me colocam nesse lugar e é muito legal. E a matéria Gente Gestão com a professora Mirella também foi muito bom. 2026, primeiro semestre, segundo bimestre. Gestão pedagógica e administrativa na educação básica, com a professora Alicia Margarida. Língua brasileira de sinais, Libras, com o professor Edmilson. Educação ambiental e consciência ecológica, com o professor Edvin. Me perdoe aí se eu não sei pronunciar direito. Edvin, acho. Casa Diego Ortega. Distinções da aprendizagem e neuropsicologia, com o professor Afonso Henrique. Esse segundo bimestre foi um bimestre assim, marcante para mim, porque eu consegui uma metodologia em que eu estudo mais rápido e consigo o mesmo resultado, um resultado mais próximo. Eu estou gravando os vídeos bem antes, todos os vídeos, justamente para que quando eu revisar e se coincidir com alguma apresentação do coral, eu não esteja com a voz rouca. E aí eu posso escutar os vídeos e poder estar com minha voz boa para poder cantar, né? Então, eu consegui essa metodologia, que é uma ordem, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, e eu tive um bom resultado, né? São matérias importantes, todas elas. A que eu gostei mais foi educação ambiental e consciência ecológica. Aí, de novo, a mesma cadeia, né, de matérias, bem parecida. Gestão pedagógica e administrativa foi uma matéria assim que eu me preocupei muito com o conteúdo, porque eu acho importante, fundamental para o curso. E língua brasileira de sinais também, né? Mas a questão da importância em poder aprender essa matéria para a pedagogia, né? Para o curso. Agora, a matéria de distinções da aprendizagem, neuropsicologia, eu considero assim alguns assuntos um pouco chatinhos, mas aí eu procurei lá na internet uma forma de eu entender melhor, com mais prazer, né? Porque são matérias ligadas à biologia, aquela coisa muito detalhista, né? E isso me cansa, né? Esse aprendizado assim que vai pelo detalhe para poder entender. Então, eu aprendo, são duas coisas importantes para o meu aprendizado: o prazer e entender o global primeiro para depois eu ver o detalhe. Se eu começo pelo detalhe, eu me desmotivo, né? Então, teve um assunto sobre o funcionamento do sistema nervoso, que eu peguei lá na internet, aí entendi mais, vi alguns vídeos, vi o global, aí depois eu fui para os detalhes, né? E o prazer, porque eu acho fundamental no aprendizado. Eu acho que se você não tem prazer ali, fica mais complicado para o aprendizado. Isso é uma ideia que eu levo para mim e como profissional também eu espero estar próxima, né, dessa ideia, né? A questão do erro também, porque eu acho importante você arriscar errar para você poder acertar. E usar o erro como uma forma de você criar,
alguma coisa que acontece ali que não é o perfeito e aquilo faz você criar um método, faz você criar uma coisa nova, faz você, né? Então, acho que são três coisas fundamentais. Você não se exigir muito, porque se você exige, nesse sentido de você testar aquele conhecimento, testar aquela forma, você se boicota, é a minha ideia, né? Você não inova, porque você fica retranqueada ali no medo de errar. A questão do prazer, porque o prazer traz motivação, traz um tom, traz uma cor diferente àquele aprendizado, né? E a questão de você poder ver o global. Mas assim, o global eu acho que é a minha ideia, né? Não sei se todo mundo é assim. Tem pessoas que vai primeiro no detalhe para depois pensar no global, né? Mas eu acho que a minha inteligência é mais assim, eu vejo o global e depois eu vou para os detalhes, né? Quando eu criava nas obras que eu fiz das aquarelas do meu ser, que estão lá, né, na fanpage Aquarelas do Meu Ser, e também está na fanpage do Dondarte, algumas no Instagram. Era um pouco assim, eu fazia um desenho geral, assim, eu não sabia nem o que eu estava desenhando, né? O que era aquilo ali, era um semente, era um peixe, era uma bola, eu não sabia o que era. E depois, na grande maioria, né, das obras eram assim. E aí depois eu vou pintando, eu vou recheando, eu vou fazendo alguma coisa. E os detalhes eles vêm depois, né? Que foi um aprendizado muito importante quando eu fiz as aquarelas, que eu entendi que o trabalho de belas artes exige um perfeccionismo, um detalhe, um cuidado maior, né? Mas, para mim, o detalhe viria depois, né, na execução dessas obras. Agora, é lógico que se eu fosse aprofundar, né, no trabalho de belas artes, eu teria que estudar mais, me desenvolver mais, né, aprender mais coisas. Mas foi bem interessante, assim, poder ter essa experiência, né? Eu fiz as aquarelas e depois expus, né? As pessoas até, eu tenho uma tia que ela é de belas artes, né, artista plástica, aí ela ficou toda animada achando que eu ia entrar, né, para a área de belas artes e tudo. Mas aí depois das aquarelas, aí eu voltei a me reencantar de novo, né, pelo projeto Dondarte, e aí resolvi fazer a faculdade de pedagogia, né? Mas não está descartado eu de novo fazer um curso, eu de novo fazer algum trabalho ligado, né, a belas artes. Essa ideia, né, de poder deixar as artes ali a um ponto de um pincel, né? A dança, o teatro, o canto, o trabalho de belas artes, né? Como se eu pudesse capturar aquele trabalho ali em algum momento e depois meio que abandono e eu volto de novo. Essa é a minha forma, essa é a minha escolha, né? E isso faz parte do projeto Dondarte, né? Em que cada arte tem uma importância e e todas elas juntas, com o conhecimento agora de pedagogia, o conhecimento de psicoterapia corporal, o conhecimento da psicologia, né? Tudo isso meio que agregando e formando um todo, né? Então, essa é a minha intenção, tá certo? Então, tá, gente. Bom ano para vocês, 2027 ou 26.2, né? A 2027 eu pretendo iniciar os estágios, talvez consiga ainda esse ano. E aí é isso, tá bom? E aí os vídeos eu vou fazendo como der, né? Porque a prioridade realmente tem sido a faculdade, tem sido o trabalho como psicóloga e as outras responsabilidades, né? Digamos assim.
tá certo? Tchau, tchau, gente. Até.